Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Quero desejar a todas as irmãs um feliz Dia das Mães. A minha mãe já faleceu faz 9 anos, então eu quero hoje trazer uma palavra baseada no livro de Lucas, capítulo 1, verso 39 até o versículo 45. Um pequeno texto que conta a história de duas mães, e depois estarei trazendo uma palavra no pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu não vou estar usando nenhum banner. Eu poderia colocar a foto da minha mãe, mas eu acredito que não seria o ideal como banner, já que minha mãe não se encontra mais conosco. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, levantou-se Maria e foi apressadamente à região da montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou ao ouvido a tua voz, a tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim, que creio que se há de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foras dita. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero utilizar esta passagem para trazer uma breve saudação, uma breve homenagem a todas as mães. Neste texto vemos o diálogo de duas mulheres bem diferentes, Maria e Isabel. Isabel tinha a idade avançada. No versículo 7 de Lucas, conta-nos que Isabel já era uma mulher de idade avançada e era estéril. E Maria, uma jovem adolescente de aproximadamente 16 anos. Isabel era casada com um sacerdote chamado Zacarias. Isabel tinha sonhos de ser mãe. Embora fosse estéril. Já Maria, ainda donzela, solteira, e talvez nem pensasse em ser mãe. Como descrever a dádiva de ser mãe? No encontro dessas duas mulheres, às vésperas de serem mãe, usando esse texto, vamos aprender um pouco sobre ser mãe, as suas características baseadas nesse texto. Mãe é aquela pessoa esforçada. Nós vemos que Maria teve que subir as altas montanhas de Judá para ir à casa de Isabel. Naquela região, quando se fala em altas montanhas, são altas mesmo, é de difícil acesso. Por isso ela teve que se esforçar para isso. Uma mãe faz tudo por seu filho. Uma mãe dá o melhor do que tem a tirar de si próprio para agradar a um filho. Então, mãe sempre esforçada. Nós vemos que nos dias atuais, as mães sempre chamam mais a atenção dos filhos.
é aquela que está educando, instruindo. A mãe sempre é a educadora. No versículo 40, nós vemos que quando Maria saudou Isabel, isso mostra uma saudação, uma educação. Isabel era a pessoa mais velha, então quem sauda é Maria. O tempo todo a mãe educa seus filhos. Quando um jovem pergunta o que é a consciência, às vezes nós dizemos, é a voz de sua mãe falando bem baixinho o que deve fazer quando está prestes a errar. Então, muitas vezes nós usamos esse texto, esse termo de dizer, a sua mãe será sempre a voz da sua consciência. Porque a mãe sempre diz, filho, não transite por essas estradas. Não ande, não faça o que você está fazendo. Eu recordo quando minha mãe dizia, meu filho, procura se consertar. Não envereda por esse caminho. Esse caminho que você está seguindo é um caminho perigoso. Então sempre eu tenho em minha consciência a voz da minha mãe dizendo, siga os passos do Senhor. Olha para o seu pai. O seu pai não tem vício nenhum. O seu pai nunca usa palavrões. O seu pai é um homem íntegro. Procura seguir o exemplo do seu pai. Minha mãe sempre dizia isso para mim. Então, mãe é aquela pessoa que geralmente é temente a Deus. Nós vemos em um lar, em família, muitas vezes, a mãe indo para a igreja e o pai, muitas vezes, indo para o bar. A mãe é que sempre procura aproximar os filhos de Deus. O versículo 41 diz que só de ouvir Maria saudando, Isabel tremeu, sentindo o Espírito Santo. Porque Isabel era temente a Deus. Toda mulher, testemunho da mudança em seu coração, em sua vida, depois que teve um filho, passa a viver dedicando-se aos seus filhos. Porque através deste milagre, que é ser mãe, aprende muito a temer diante da presença do Senhor. As experiências dolorosas da vida e a dependência de Deus para com o cuidado dos filhos fazem da mãe uma pessoa mais temente a Deus. Mãe também é a pessoa abençoadora. O versículo 42, Isabel abençoou Maria com palavras abençoadas. Ela diz para Maria, bendito és tu entre todas as mulheres. Isso é uma palavra profética de abençoar alguém. Da mesma forma, toda mãe sabe abençoar seus filhos e desejar o melhor para eles. Que de seus lábios saiam as palavras de vida, minha irmã. Eu tenho observado que algumas mães, em vez de abençoar seus filhos, acabam amaldiçoando. Eu já vi mãe dizendo, você tem sido somente sofrimento para mim. Tomara que você morra. Já vi mãe dizendo, quando se casar você vai virar uma pessoa que será traído pela sua mulher. Isso são palavras de maldição. A mãe ela tem que abençoar os filhos. Porque ela é a pessoa. Até existe um versículo no livro de Eclesiástico. Não é o livro de Eclesiastes. É o livro do Eclesiástico, que diz que a maldição da mãe acaba sempre destruindo a felicidade de um filho. Mãe também, ela impõe respeito. Isabel manifestou respeito à pessoa de Jesus, chamando-o de Senhor.
no versículo 43, toda mãe ensina os seus filhos a respeitar a Deus. Toda mãe ensina o respeito aos seus filhos. E esta mãe é digna de ser respeitada. A mãe sempre proporciona alegria dentro do lar. No versículo 44, Isabel sentiu alegria ao receber Maria. Uma mulher, ao ser mãe, ela paga um preço muito alto, mas tem alegria que ninguém mais tem, como sentir gerar o filho dentro de si. Ver a criança crescer, se formar, e principalmente quando é um servo de Deus. Você que é filho, procura dar alegria para sua mãe. O salmista diz: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras. O Senhor viu o meu corpo quando ainda não tinha forma sequer, quando era apenas uma célula. O Senhor viu o meu corpo no ventre da minha mãe. Este é algo extraordinário, ser gerado uma célula criando partículas, transformando uma célula, se transformando em carne, pele, ossos, nervos, e depois vem todos os membros. Isso é um milagre dentro de um corpo de uma mulher. A mãe sempre tem promessa de Deus. No versículo 44, só para finalizar, Isabel confirmou a Maria que as promessas feitas pelo Senhor se cumpririam em sua vida. Para você que é mãe, Deus tem promessa especial, baseada nas orações que foram feitas, nas tuas orações, nos seus clamores, no momento de comunhão que você tem com Deus. Para você tem promessa, minha irmã, para você tem promessa de Deus, de que seu lar será um lar abençoador. Deus tem promessa para cumprir em tua vida, minha irmã. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu lar ao Senhor. E deixa Deus agir no seio da tua família. Deus vai cumprir esta promessa. Deus vai te abençoar, trazendo os seus filhos de volta. Trazendo os seus filhos que estão perdidos nas drogas, perdidos na prostituição, perdidos neste mundo. Deus vai trazer de volta para seu lar, sendo um lar abençoado. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Como eu disse, não vou usar nenhum banner. Poderia usar a foto da minha mãe ou da minha esposa, mas eu acredito que não seria o ideal usar a foto da minha mãe, que ela faleceu há 9 anos atrás. Quero agradecer a minha esposa pela mãe que ela é. Tenho 2 filhas maravilhosas, Simone e Silene. E minha esposa é mãe 2 vezes e agora também é avó. Temos 3 netas maravilhosas, 3 princesinhas. Eu vou orar abençoando a todas as mães em o nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai, nesse dia da mãe, o Dia Internacional das Mães. Eu venho a Ti, Pai, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor proporcionou em nossa vida. Agradeço a Ti, Senhor, pela mãe que Tu me deste. Se não fosse ela, eu não seria gerado, eu não existiria. E o Senhor me deste uma mãe
que eu acredito que hoje esteja já ali, Pai, desfrutando da paz na tua presença. Agradeço a Ti pela esposa que Tu me deste, pela mãe dedicada, pela mãe amorosa que ela é. Abençoa minha esposa, Pai. Abençoa a mãe dela, Pai. Hoje estaremos indo ali na casa da minha sogra. Que a Tua graça permaneça em nossa vida. Abençoa, Senhor, as minhas duas filhas, a Simone, a Silene. A Simone estará reunida conosco nesse dia de hoje. A Silene está em Portugal, Pai. Eu oro por ela, pedindo que a bênção do Senhor alcance a minha filha, tão distante, que ela tenha um dia abençoado, como mãe, desfrutando desta alegria em seu coração. Abençoa, Senhor, todas as mães neste dia de hoje. Aquela mãe que muitas vezes passou a noite em claro, muitas vezes chorando pela ausência do seu filho. Seus filhos que muitas vezes saíram para a balada, saíram para as orgias da noite e não retornaram ainda para os seus lares. Ó Senhor, olha por esta mãe. Guarde ela, Senhor, no seu átrio santo. Abençoa, Senhor, cada mãe, que elas possam desfrutar, Senhor, da paz e da alegria. É isso que eu te peço, Pai, nesse dia de hoje. Em o nome do Senhor Jesus, cura as feridas da alma, Pai. Cura, Senhor, as dores da alma. Transforme os corações